Bom, a gente vai iniciar então os trabalhos da audiência pública do projeto de intervenção urbana do setor central, e sendo esta uma audiência devolutiva sobre a gestão participativa e vulnerabilidade social, de uma audiência que já aconteceu na segunda fase. Nós estamos abrindo a terceira fase de discussão pública, a última fase de discussão pública deste projeto de intervenção urbana. Estamos aqui, dia 27 de novembro de 2019, na ETEC Santa Efigênia, a Rua General Couto de Magalhães, 145, na Santa Efigênia. Como falei, 19h30, iniciando os trabalhos. Gostaria de convidar para a mesa o presidente da São Paulo Urbanismo, José Armênio de Brito Cruz, e o diretor de desenvolvimento da São Paulo Urbanismo, Leonardo Amaral Castro. A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, por meio da São Paulo Urbanismo, apresenta o projeto de intervenção urbana do setor central da cidade de São Paulo. Em atendimento ao Plano Diretor Estratégico, o projeto dispõe sobre a revisão da Lei da Operação Urbana Centro e sobre a regulação urbanística dos distritos do Anel Central, Sé, República, Bela Vista, Santa Cecília, Bom Retiro, Brás, Pari e Belém. O processo de elaboração do PIL Setor Central segue os passos dispostos na legislação municipal. A minuta do projeto de lei será apresentada e debatida com a sociedade em 3 audiências públicas temáticas, como devolutiva das audiências já realizadas anteriormente, finalizando o processo participativo no âmbito do Poder Executivo no próximo mês de março de 2020. Em uma audiência pública final, além de reuniões com a Câmara Técnica de Legislação Urbanística, com o Conselho Municipal de Política Urbana e com os Conselhos Participativos Municipais. Também estão sendo colhidas contribuições por meio de consulta pública online no portal Gestão Urbana, aberta em 25 de outubro último e vigente até 17 de fevereiro de 2020. Informamos que o convite para esta audiência pública foi publicado no Diário Oficial da Cidade, em jornal de grande circulação, em 12 de novembro de 2019. Além da disponibilização da respectiva versão consolidada do projeto de intervenção urbana no site Gestão Urbana desde 25 de outubro de 2019. Após essa audiência, a ata e manifestações dos presentes serão disponibilizadas no portal. Os presentes nessa audiência podem solicitar a fala, estando abertas as inscrições para a manifestação durante toda a apresentação do projeto, ali ao lado com a Luciana. Ali, isso. Então, vocês podem se dirigir, ela vai anotar o nome. E esse prazo se encerra 5 minutos depois que a gente termina a apresentação. Os munícipes terão 3 minutos para as exposições das questões que serão respondidas em bloco. Ok? Passo a palavra, então, ao presidente da São Paulo Urbanismo. Obrigada, Zé. Obrigado, Patrícia. Queria primeiro agradecer a presença de todos que vieram nessa noite chuvosa aqui na ETEC da Santa Efigênia para discutir esse projeto, que é um projeto muito importante para a cidade. Ele busca a recuperação e a reocupação, né, do setor central da macrozona de estruturação metropolitana definida pelo plano diretor. Já discutimos em outras audiências a apresentação do novo perímetro do setor central. Ele começou no bojo da revisão da Operação Urbana Centro e ele é muito importante para a cidade. Ele, na hora que traz à luz uma área de uma infraestrutura muito importante, muito forte, com um potencial e com uma possibilidade de ocupação, principalmente, na reocupação com a diretriz da moradia, que é uma das diretrizes principais desse plano que a São Paulo Urbanismo se dedicou. A São Paulo Urbanismo é a empresa da Prefeitura, acho que todos aqui sabem, ligada à Prefeitura pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, e esse trabalho é desenvolvido, então, sob a coordenação
do secretário Fernando Schucker, que é o secretário de Desenvolvimento Urbano, pela Diretoria de Desenvolvimento de Projetos da São Paulo Urbanismo. O diretor é o Leonardo Castro, a Rita, coordenadora, está presente aqui, Melina. Então a equipe toda da São Paulo Urbanismo está à disposição da cidade e da população para aprimorar essa proposta. A gente chega hoje com a proposta, né, do que vai ser apresentada, já era a discussão do PL, e eu, sem querer dar spoiler, eu vou só falar que tem 2 slides que eu gostaria de mencionar. Quem que está controlando? Tá aí? Bom, esse daí é o da macrozona de estruturação metropolitana, onde pode se situar aquele que está cor-de-rosa ali no meio, o setor central. Aquele cor-de-rosa mais claro, vamos ver se eu consigo, não sei se dá para apontar aqui, mas aquele cor-de-rosa mais claro era a antiga Operação Urbana Centro. Esse aqui, né? Era a antiga Operação Urbana Centro. E esse aqui é o chamado setor central. Muitas vezes as pessoas entendem que o PIO do centro, é o PIO do centro, mas o PIO é o PIO do setor central da MEI, que é, na verdade, o nome que o projeto de intervenção urbana carrega. A São Paulo Urbanismo já desenvolveu, nesses 3 últimos anos, os outros PIOs da macrozona de estruturação metropolitana, o Jurubatuba, que foi entregue em 2018, e o Pinheiros, entregue, eu digo, que foi para a Câmara, né? E o Pinheiros, que foi esse ano. Nós estamos estudando agora uma revisão do PIO Arco Tietê, diante das novas regulações e da nova situação mesmo da cidade, inclusive com a integração com os perímetros das operações da Operação Água Branca e do próprio PIO Central, e também a revisão da Operação Urbana Bairros do Tamanduateí. Então, a importância do PIO, quer dizer, ela está tanto, como eu disse, quer dizer, no conteúdo desse território, como também dentro do marco regulatório da cidade, plano diretor aprovado em 2014. Eu vou pular aqui, mas depois o Léo volta, que eu só queria mencionar esse slide aqui, que é a integração do PIO Central com o marco regulatório vigente, né, que é o plano diretor, no seu artigo 12, tanto no parágrafo 1º como no parágrafo 3º do plano diretor, as diretrizes que esse projeto seguiu estavam definidas lá no plano diretor. Isso é importante todo mundo entender, que a lei que rege o planejamento da cidade é o plano diretor. E o PIO, né, que é o apelido o Projeto de Intervenção Urbana do Setor Central, ele tem que estar integrado e seguir as diretrizes que o plano diretor coloca nos seus diversos capítulos e parágrafos. Então, aí a questão da atração, né, da atuação dos agentes públicos e privados de forma integrada e qualificada no território, que é justamente a potencialização dos recursos que a outorga onerosa, que é a venda do principal ativo da prefeitura, que é a venda do direito de construir, né, traz essa, entre aspas, parceria entre o poder público e o poder e a iniciativa privada, né. O incremento da produção imobiliária é um dos objetivos, justamente para gerar recursos para poder fazer qualquer investimento no território. A transformação territorial, né, mantendo a população residente aqui e com a preservação do patrimônio histórico. Mas aí o objetivo não é só manter a população que está aqui, mas é também trazer mais gente para morar aqui. Já foi apresentado, o Leonardo vai talvez, não sei se dessa vez vai entrar, mas já entrou diversas vezes nesse assunto, quer dizer, do potencial que a região tem trazendo para receber pessoas, né.
A questão do aproveitamento do estoque edificado, que é o que o pessoal chama aí de retrofit, mas na verdade são as reformas, quer dizer, o poder público fomentar o aproveitamento desse patrimônio, não só patrimônio no sentido de patrimônio tombado, mas do patrimônio que foi o esforço que a sociedade fez para construir tudo que a gente tem aqui no centro. E tem muita coisa vazia aqui no centro, quer dizer, isso está dimensionado, né? A recuperação do ambiente urbano, inclusive também, tanto enfocando a questão das horas fluviais, como também sob pontos de vista ambiental, né? Eu só queria mencionar isso, quer dizer, vou pedir desculpas para vocês que eu vou ficar aqui uma hora e tanto, mas eu vou ter que sair, que eu tenho um outro compromisso ainda hoje, mas eu vou entregar para o Leonardo, que está com toda a equipe aqui, para apresentar. Eu vou pedir até licença para sentar lá, para poder ver melhor, não ficar só de lado aqui. E convido vocês também, se quiserem sentar mais na frente, para ver, como não tem tanta gente, a gente pode fazer uma reunião um pouquinho mais próxima. Obrigado a todos pela presença e, Leonardo, a bola é sua. Obrigado, Zé. Vou voltar do começo, porque senão eu fico igual aquele menino do Cajueiro, né, que ele passava na televisão, do menino que ia explicando que fazia o turismo do Cajueiro, se interrompesse ele no meio, ele não conseguia terminar a contação da história. Então eu vou repetir isso aqui um pouquinho e já faço também uma outra observação, que nós estamos no momento da terceira consulta pública, né? O projeto teve seu início lá em 2017, ele já passou por 2 outras consultas. No momento de elaboração dos projetos de intervenção urbana, há um rito que se inicia com um diagnóstico, né? Então há toda uma avaliação da situação urbana, portanto, de todas as políticas que estão envolvidas na questão urbana, política habitacional, política de mobilidade, a demografia da cidade, tudo isso é analisado num primeiro momento que contém um diagnóstico. E junto com esse diagnóstico, que não é só um diagnóstico propositivo, um programa de interesse público que já aponta algumas vocações e alguns caminhos que o projeto de intervenção urbana deve tomar. E desde o começo nós vimos falando que o grande tema do Pio Setor Central é a questão habitacional, e justamente aqui a gente chega nessa terceira fase de desenvolvimento do projeto, trazendo nessa audiência pública o tema da vulnerabilidade social, também da gestão participativa. Eu não sei quem teve a oportunidade de participar da primeira rodada de audiências que tratava do projeto, antes do projeto de lei, que é o que nós vamos discutir aqui hoje. Então, a apresentação hoje pode ser até um pouquinho mais enfadonha, mas ela tem um objeto mais técnico e que tem esse caráter formal de se tratar de um projeto de lei. Mas quem participou das primeiras audiências vai lembrar que houve divisão de temas, né? Então teve o primeiro tema, vulnerabilidade social e gestão participativa, uma segunda rodada que foi mobilidade urbana e sustentabilidade e meio ambiente, e um terceiro tema que era patrimônio histórico, vocês me lembram? E produção imobiliária. Então houve uma divisão, não que esses temas se interrelacionassem de maneira mais intensa, mas simplesmente para permitir que os temas fossem abordados com mais qualidade e tempo. Então, desse modo, o projeto de lei ele vem trazer uma resposta. É uma resposta ao que se discutiu naquela primeira rodada de audiências públicas e é o que vai ser encaminhado após esse novo escrutínio, essa nova rodada de discussão para a Câmara Municipal, naturalmente com as contribuições que acontecerem também nesta fase. Todos os projetos de intervenção urbana, como regra, há algumas exceções, mas como regra, eles são aprovados por uma lei na Câmara Municipal. Quer dizer, essa primeira rodada é uma rodada de participação com o Executivo e depois, nos termos da Lei Orgânica e do Regimento da Câmara, ela segue com um outro formato. Sem mais introduções, nós vamos lá. Como o Zé já apresentou, esse território é o território que foi identificado no plano diretor como preferencial para receber as principais ações de transformação e adensamento populacional
da cidade. E o território sobre o qual nós nos debruçamos é este onde estão presentes os principais cursos d'água, né? Então nós temos aqui o Rio Pinheiros, o Rio Tietê e o Tamanduateí, né? O contato do perímetro do Pio Setor Central, que é essa área do meio, se dá com a várzea do Rio Tietê e também ele abrange um traçado, uma parte muito importante do Rio Tamanduateí, cuja orla terá o seu desenvolvimento complementado por um outro projeto que já está em tramitação na Câmara, que é a Operação Urbana dos Bairros Tamanduateí. Então, a macro área de estruturação metropolitana é o território do plano diretor escolhido para receber o principal adensamento da cidade em função das suas características físicas e também da presença de uma infraestrutura ferroviária bastante relevante. Essa é a estrutura do projeto de lei, toda a parte de organização, que tem as disposições gerais, as regras de uso e ocupação do solo, um programa de intervenções, os instrumentos de qualificação e transformação do território. Então, ele vai trazer todo o regramento urbanístico, o programa de intervenções e os mecanismos de implantação desse programa de intervenções, as estratégias setoriais para implantação. Aqui, um capítulo dedicado à questão do financiamento do PIO, que vai trazer a outorga onerosa de potencial adicional de construção, mais os fundos que vão suportar o financiamento desse projeto e, por fim, a gestão participativa, né? Como o município vai encadear as ações desse PIO, contando, para tanto, com o apoio e o acompanhamento da sociedade civil, com uma série de anexos, com todos os mapas. Essa estrutura é a montagem do material do projeto de lei. A abrangência territorial, nós temos aqui, em termos de inovação em relação ao perímetro inicial de estudo, a adição de um perímetro expandido. É um perímetro que ele não tem um regramento próprio, ele não faz parte, ele não tem a completude de regramento urbanístico que o perímetro de abrangência possui, mas ele pode receber recursos, né? Então há a presença de situações de vulnerabilidade. Aqui, por exemplo, na região do Bexiga, há um número muito grande de cortiços, então ele pode receber recursos do Pio Setor Central para o enfrentamento dessas questões habitacionais. O perímetro de abrangência, ele permanece mais ou menos com as mesmas características. O que diferencia é o que foi estabelecida uma grande área de intervenção urbana. Então, a gente tem o centro histórico, que está bem aqui no meio, e como já foi exposto em alguns momentos, mas não custa lembrar, além do centro histórico, que é o centro que a gente reconhece como sendo o centro de São Paulo, foram incluídos nesse perímetro os distritos que estão aqui nesse anel envoltório do PIO, dentro daquele grande mapa. Eu vou voltar aqui, ver se ele me ajuda, da macroárea de estruturação metropolitana, que é essa parte aqui. Os que estão abaixo, exceto o perímetro expandido, não foram incluídos, porque eles não fazem parte desse território de transformação. É um território que já está bastante consolidado, né? Nós estamos falando da Bela Vista, da Consolação, de áreas que já passaram por processos intensivos de transformação e que não comportam esses adjetivos, né, que estão na macroárea de estruturação metropolitana. Então, esses distritos que vêm aqui, desde Santa Cecília, passando por Bom Retiro, Pari, Belém e Brás, são os distritos que se aproximam fisicamente do centro da cidade. A gente dá uma dimensão de morar no centro da cidade, mas hoje esse morar no centro ele é muito atrapalhado pelas barreiras físicas que existem na cidade. Tem ferrovia, tem o rio, e as transposições elas não dão uma condição de acesso às pessoas que moram nessa área, que ainda tem bastante potencial de transformação, a todos os benefícios e qualidades do centro da cidade. Então o PIO ele traz como uma de suas estratégias que as pessoas que morem e as atividades que aconteçam aqui, elas se aproximem, se integrem fisicamente ao centro a partir de um conjunto de intervenções que vão reduzir o efeito de cicatriz urbana e de isolamento causado por essas estruturas, né? No caso, em especial, o rio Tamanduateí e a linha férrea, que descreve aqui esse traçado, um no sentido sudeste e outro no sentido leste do município. Tá? O José já fez uma
uma apresentação desses objetivos, né, que já estão bem compreendidos por todos. Aqui nós estamos falando do regramento urbanístico, é uma espécie de zoneamento que é proposto pelo projeto. Aqui vale trazer uma lembrança de que o PIO ele não se propõe a trazer um regime de exceção ao zoneamento da cidade. Ele traz consigo um detalhamento, é uma aproximação do território que vai permitir ao município customizar um pouco mais os parâmetros a partir de uma leitura muito mais possível e detida do que é esse território. O zoneamento ele cuida da cidade inteira, dos mais de 1.000 quilômetros quadrados que a cidade de São Paulo tem. Aqui nós estamos falando de cerca de 20 quilômetros quadrados. Então, é uma área bastante mais reduzida e permite que haja uma customização e que a cidade seja mais bem pensada nesse contexto. Nós vamos ver que a demonstração de que há uma coerência, inclusive com a lógica do zoneamento, em que pese essa aproximação, é que as áreas que estão aqui em laranja e marrom, elas são as áreas que podem passar por um processo de maior transformação. Vão poder receber edificações com maior potencial construtivo, maior densidade de unidades habitacionais, e elas vão estar sempre próximas às infraestruturas de transporte coletivo. Então, todos esses símbolos aqui, eles apontam a existência, ora de terminais de ônibus, ora de estações de metrô. E há, como se vê com muita facilidade, uma aderência entre esses zoneamentos que estão com maiores índices de transformação a essas infraestruturas de transporte. Quando isso não acontece, há aqui uma redução da possibilidade de aproveitamento, que acontece nesses bolsões amarelos aqui, em que há possibilidades de transformação do mercado imobiliário, mas mais no sentido de qualificar o território, não de mudar a característica. Essas designações que aqui estão são os Qs e os Ts. O Q é de qualificação e o T é de transformação. Então, as áreas que estão aqui em amarelo são áreas que precisam ser qualificadas. Já existe uma estrutura fundiária e de desenvolvimento, de consolidação das edificações razoável. Então, o que precisa são investimentos que vão tornar a vida mais amena, uma vida mais com maior suporte de infraestrutura, em especial para as infraestruturas que estão voltadas para o pedestre e para o uso do transporte coletivo. Também está classificado como que o centro histórico, porque o centro histórico também já apresenta um alto nível de consolidação. Apesar dos parâmetros urbanísticos serem altos, a possibilidade de edificação ser alta, o investimento que se pretende nessa área é um investimento de qualificação, para tornar a vida também um pouco melhor. Já as áreas em marrom são áreas que têm grandes lotes, grandes glebas que ainda comportam um processo de transformação mais intensivo e, em função disso, podem receber índices de aproveitamento mais generosos e vão ser mais propícias à atuação do mercado imobiliário, e é daí que vem a maior parte da receita que será arrecadada para financiar o programa de intervenções do projeto de intervenção urbana. Lembrando, nós vamos falar de todos esses temas aqui, mas hoje nós vamos focar um pouco mais detidamente na gestão participativa e na redução da vulnerabilidade social. Todos os outros elementos também são abordados nessa apresentação de hoje, mas nas próximas audiências, cada um deles receberá uma atenção maior. Vamos falar então um pouco das estratégias para resolver ou para melhorar e abordar a questão da habitação de interesse social. Uma delas é a existência desses projetos estratégicos. São áreas públicas municipais que o projeto mobiliza para viabilizar a construção de habitação de interesse social e também a provisão dos equipamentos públicos necessários e da infraestrutura correspondente a essa habitação. Não é só fazer habitação, tem que fazer habitação, tem que fazer escola, tem que fazer centro de saúde, tem que fazer praça, parque, tem que qualificar, fazer cidade junto com a habitação. Então, os projetos estratégicos, eles constituem grandes glebas, né, de propriedade do município, que vão ser mobilizadas no PIO Setor Central para a construção desse programa de intervenções, né? Então, nós estamos falando aqui da gleba do Canindé, bem próximo dela o Canindé Santo Antônio, Canindé Portuguesa, são áreas
de propriedade municipal que estão sendo mobilizadas com essa finalidade. Os projetos estratégicos, eles têm uma autorização no projeto de lei de que sejam objeto de algum modelo de desenvolvimento em regime de parceria. Tá? Pode ser uma concessão, pode ser uma parceria público-privada, algo que se preste a chamar investidores que tenham capital para a produção desses ativos, a uma cooperação com o poder público, para que o poder público não tenha que empreender isso diretamente e, com isso, se permita uma geração maior de eficiência, né, e de velocidade na entrega dessas intervenções. Uma mobilização dessa natureza pode acontecer mediante chamamentos públicos, e aí o que se capitaliza nesse caso é justamente o valor da terra, né, esses imóveis do município têm valor imobiliário, naturalmente, e também do potencial construtivo que pode ser carregado nesses terrenos. Tudo isso é transformado numa expressão financeira, e aí essa expressão financeira justamente corresponde aos investimentos que serão feitos em provisões de interesse público, habitação, áreas verdes, praças, parques e equipamentos. Os eixos estratégicos e eixos de transformação são estruturas previstas no projeto que se prestam a integrar áreas de interesse do Pio Setor Central. Então, os núcleos habitacionais, as unidades de vizinhança, elas vão ser articuladas com áreas de interesse como por exemplo, os polos de comércio, que existem na Zona Cerealista, Santa Efigênia, o Brás, o Bom Retiro, com as áreas residenciais, buscando uma qualificação e uma melhoria dos percursos entre essas áreas que estão presentes no projeto de intervenção urbana. Então, por exemplo, os eixos estratégicos e eixos de transformação, eles têm as seguintes finalidades, né, de estruturar espaços públicos, articular essas áreas que atraem muitas pessoas cotidianamente, né, porque as pessoas vão fazer compras, que por algum motivo vão frequentar as áreas comerciais, e também buscar um balanço melhor entre a oferta de comércio e serviço e a oferta de moradia no centro. Então, toda vez que se fala em eixos estratégicos e eixos de transformação, nós estamos falando, além da qualificação dos espaços públicos, numa proposta de adensamento populacional associada a essa qualificação. Então, trabalhar os usos mistos, permitir a construção de novas habitações, mas associadas à qualificação dos logradores e à oferta de comércio no térreo, em especial com o uso da fachada ativa, que já é uma prática que já está consagrada na legislação e que tem dado bons resultados para a cidade, além de uma qualificação ambiental geral. E acho que é importante a gente destacar que, dado o nível de consolidação desse território em termos de ocupação por edificações, é importante que qualquer estratégia de ampliação da cobertura vegetal seja lançada. Então, as calçadas, os canteiros vão servir a esse propósito, né, de ampliação das áreas verdes no perímetro do Pio. Existe aqui um eixo de transformação da orla fluvial, nós estamos falando principalmente da orla do Rio Tamanduateí, que vai se conectar lá com a operação urbana consorciada, então há uma coesão entre esses projetos, que também traz, os eixos de transformação da orla fluvial trazem alguns parâmetros específicos, mas em especial de caráter ambiental, né, uma vez que se trata de área de várzea. Então essa área ela passa a receber alguns incentivos para que haja uma qualificação ambiental desses logradouros. Nós trouxemos aqui uma hipótese, tá? Acho que é importante fazer esse aviso, porque o artigo 375 do plano diretor, que disciplina o que vai acontecer com o Miocão, ele prevê 3 coisas que podem suceder. O Miocão pode ser demolido, total ou parcialmente, ele pode ser transformado em parque, ou um misto dessas duas, quer dizer, pode ser demolido, ele pode ser transformado em parque, ou um misto dessas duas hipóteses, né? São 3 saídas possíveis. Na hipótese de o Miocão ser transformado em parque, o Pio Setor Central ele já vai com uma tecnologia para permitir que
As edificações que tenham nos seus pavimentos correspondentes à altura do tabuleiro do miocão uma possibilidade de conexão, que isso já seja autorizado. Se o destino do miocão for outro, naturalmente essa solução não vai acontecer, mas é importante que a gente já vá com essa ferramenta lançada até o momento em que a cidade defina definitivamente qual vai ser o destino do miocão. Por fim, nós vamos falar aqui do eixo estratégico do apoio urbano sul, que é uma via que vai promover principalmente a conexão da zona leste com o centro da cidade. Ela tem um papel importante nesse sentido, e ela funciona como uma via um sistema viário de conexão entre esses bairros aqui. Foi apropriada lá do Rio Tietê, do Arco Tietê, e inclusive já há um melhoramento viário aprovado em lei para a execução dessa via que se denomina o Apoio Sul, né? E aqui se propõe justamente para a viabilização desse sistema viário, que depende inclusive da adesão dos proprietários de lote, que tem que ceder áreas para a implantação da via, um desconto no valor da contrapartida definida pela outorga onerosa de potencial construtivo, justamente com o objetivo de trazer e fomentar a adesão de proprietários que tenham terrenos nessa área, e isso configura o que se chama de apoio urbano sul. Algumas regras de caráter ambiental que foram propostas em comum acordo com a Secretaria do Verde e Meio Ambiente. Nós estamos tratando aqui de um incentivo à maior cobertura vegetal, arborização da várzea, né, para qualificação ambiental desse território. E aqui na encosta, que é onde a água corre até chegar à várzea, que já fica mais encharcada, ações de ampliação da permeabilidade do solo, visando a infiltração da água, evitando que ela chegue à várzea com uma velocidade muito alta, causando os famosos alagamentos. Então, uma solução de drenagem importante. E, além disso, isso vai sendo aplicado juntamente com a cota ambiental, que é um instrumento que está no marco regulatório e que prevê, inclusive, a solução de adoção de piscininhas, né, que são caixas de captação e retenção de água pluvial, para evitar, para que os empreendimentos privados eles deem a sua contribuição com a drenagem pública. Isso aqui está sendo ampliado, em alguns casos, no centro do setor central, em especial nas áreas de várzea. Uma medida que diz respeito à mobilidade urbana que está sendo trazida é a dispensa de oferta de vagas e empreendimentos no setor centro histórico. Hoje há ainda na legislação uma exigência de número mínimo de vagas. Isso vai deixar de ser exigido porque, naturalmente, é um território que já tem abundância de transporte coletivo e a oferta de estacionamento não é um uso compatível com a nobreza desse território em termos de acessibilidade, né? Desperdiçar muita área para guardar carro enquanto podia estar guardando gente. Regras e incentivos urbanísticos e edilícios. Então a gente tem na cota ambiental, que eu já mencionei, 50% da área permeável do lote destinada ao plantio de árvores, dentro daquela estratégia de tanto quanto possível ampliar a cobertura vegetal no centro da cidade. Um regramento, um parâmetro de a cada 25 metros quadrados de área permeável ter pelo menos uma árvore plantada, e arborização no recuo frontal, né? Quer dizer, além da ampliação das coberturas vegetais, o que se propõe é que isso aconteça no espaço público, né? E isso promova uma qualificação também no espaço público a partir do desenvolvimento imobiliário privado. Regras e incentivos urbanísticos e edilícios. Eu falei que a apresentação poderia ser um pouco mais enfadonha porque tem um regramento meio tecnicista, mas depois, se ficar alguma dúvida, por favor, não hesitem em perguntar. Então, a gente traz aqui, dado o volume de edificações que foram irregularmente erigidas no centro, nós temos aqui alguns instrumentos, né? A gente está trazendo essa figura aqui do centro legal, que é justamente para incentivar a regularização
de edificações no perímetro, e há muitas edificações nessa situação, com uma penalização para quem tiver superado o CA-máximo, né? A regra, hoje, a regra ordinária, ela prevê um pagamento da outorga onerosa até o CA-máximo com 20% de penalidade. Para além disso, aí criou-se aqui uma equação que vai aumentando a penalidade quanto maior for a desconformidade da edificação. Houve também uma proposta que foi mantida, ela está desde o começo, inclusive ela já está presente na Operação Urbana Centro, que é a possibilidade de quem quiser demolir uma edificação em função das dificuldades de reforma e reabilitação desse edifício para construir outro lugar, ele pode demolir e reconstruir sem prestar as contrapartidas. Isso vai acontecer muito eventualmente, com pouca ocorrência, mas é um incentivo interessante. Muitas vezes a edificação está num estado de conservação tão difícil de se passar por um processo de reforma, como se diz, de retrofit, que o que se propõe no caso é uma alternativa de, olha, pode demolir e fazer outra, isso contribui com a função social da propriedade, haverá uma destinação a essa edificação, e você não precisa passar por um retrofit que eventualmente se mostre inviável. Nós trouxemos aqui também como incentivos para uso misto, com predominância residencial, fachada ativa e áreas de fruição pública e atividades não residenciais, e número de vagas de garagem restrito àquelas ofertadas no edifício demolido. Então, há alguns incentivos que vão sendo apresentados para essa finalidade de reaproveitamento de edificações existentes. O projeto traz também uma inovação em relação ao cumprimento da função social da propriedade. O instrumento do plano diretor vocacionado para isso é o parcelamento, edificação e utilização compulsórios. A inovação que está se propondo é o seguinte: no PDE, quando um terreno é notificado, a exigência para o cumprimento da função social da propriedade é o exercício de um potencial construtivo mínimo, do coeficiente de aproveitamento mínimo correspondente a 0,3. Quer dizer, se o terreno tem 1.000 metros, ele tem que ter pelo menos 300 metros de área construída. Na área de intervenção urbana do setor central, esse valor sobe. Ele vai para uma vez a área do terreno, porque é o lugar onde se deve adensar. Então, além dos incentivos que são concedidos, há também uma medida que vai, de certa forma, forçar o aproveitamento dessas propriedades em consonância com toda essa infraestrutura coletivamente financiada pela sociedade e que está disponível e que tem que ser aproveitada naturalmente. Daí a existência desse instrumento. Por um outro lado, a porta de saída desse mecanismo é justamente a prefeitura criar instrumentos que permitam ao proprietário desse imóvel, que vai passar por um eventual constrangimento, ter alternativas para o aproveitamento da sua propriedade. Uma delas é o consórcio imobiliário, que é um instrumento que está previsto no Estatuto da Cidade, por meio do qual o município desenvolve um projeto no terreno privado e compensa o proprietário pela perda do seu imóvel com um valor equivalente em unidades construídas, unidades prontas. Então, lá um edifício, ele vai trocar o terreno por 3 apartamentos, algo do tipo. A desapropriação amigável, que é algo que está previsto para que imóveis que tenham inscrição na dívida ativa, eles possam fazer um processo de compensação, um encontro de contas com a prefeitura. A possibilidade de utilização de regularização fundiária urbana para reconhecer propriedades que formalmente não se estabelecem. Então, existe uma lei federal que disciplina que edificações que são que não se conformem perfeitamente à legislação, seja por alguma regra urbanística que não tenha sido cumprida, que elas sejam reconhecidas dessa forma, atendidos os requisitos mínimos. E, por fim, a desapropriação por asta pública, que também é uma porta de saída para esse instrumento, que vai permitir ao município
identificar imóveis que estão nessa situação, que estão ociosos e que vão passar por todo o processo da PEUC, né? Vão ser notificados, vão ter o IPTU majorado até chegar ao momento de uma desapropriação. E essa desapropriação vai poder se dar por asta pública. Quer dizer, em vez de o município desembolsar diretamente os recursos para fazer a desapropriação, ele faz um chamamento ao mercado. E o mercado remunera a propriedade e desenvolve aquele terreno nos termos de um edital específico, que vai naturalmente conter não só o regramento urbanístico do projeto, mas também contrapartidas que sejam desejáveis, como habitação de interesse social, unidades para locação social, normalmente isso voltado para o atendimento habitacional. Bom, esse é o procedimento, né, o que eu acabei de relatar, tem um passo a passo aqui, acho que a gente não precisa se deter, e os instrumentos que já foram apresentados desde as primeiras versões e que estão se consolidando no projeto de lei. Então, existem bônus de potencial consultivo que serão concedidos para quem cumprir algumas finalidades, para quem desenvolver atividades previstas no PIO. Então, nós estamos falando de bônus de habitação de interesse social. Então, quem fizer habitação para faixa 1, não para faixa 1, quem fizer habitação de interesse social, que se dedica a famílias com até 3 salários mínimos, vai receber um subsídio do Estado para empreendimentos de mercado. Significa o seguinte: se um empreendedor imobiliário desenvolve 2.000 metros quadrados, por hipótese de habitação de interesse social, para quem ganha até 3 salários mínimos, ele recebe 2 metros quadrados de potencial consultivo que ele vai poder utilizar para empreendimentos de mercado. Então, é uma forma de o projeto incentivar a produção imobiliária de mercado, mas garantindo que parte dessa produção imobiliária vai ser dedicada às faixas de renda mais baixas. O bônus de preservação, nós estamos no projeto de lei trazendo para a operação para o PIO Setor Central o regulamento da transferência de direito de construir. Existe até hoje na Operação Urbana Centro uma regra específica de transferência de potencial construtivo que considera todo o volume edificado dos bens tombados. E a gente, em primeiro lugar, o primeiro movimento é usar a transferência do direito de construir que está no plano diretor. Então, transfere-se o coeficiente básico dos imóveis. O bônus de preservação, ele vem como um incentivo, um subsídio, porque há aqui no centro da cidade grandes edifícios cujo restauro não seria suportado meramente com a transferência do direito de construir. Então, ele precisa ser objeto de uma complementação, que é justamente o bônus de preservação, que ele vai dar conta dessa volumetria toda construída, né, e gerar viabilidade para o restauro. Então, a gente está trazendo o bônus de preservação combinado à transferência do direito de construir. E ele vem aqui com esse fator de 0,6. Então, se um prédio tem lá, por hipótese, 20.000 metros quadrados de área construída num terreno de 1.000 vai para a TDC, sobra um 19. O bônus, ele corresponde a 0,6 de 19. Tá? É chato, né? É uma tecnologia, mas é isso. Eu estou tentando passar por todos os pontos para depois o projeto não foi explicado. Mas é isso, tem uma sofisticação, mas o objetivo no final é o bônus de preservação. Temos também o bônus de retrofit, que é justamente para incentivar a realização de requalificação de edificações construídas até 1980, então ele tem o nome fantasia de bônus retrofit 80, e o que acontece aqui nesse caso é que a área que é objeto de retrofit, ela gera um potencial construtivo adicional equivalente a essa mesma área para ser utilizado pelo empreendedor imobiliário em qualquer outro terreno do PIO Setor Central. A TDC, ela pode ir para fora do perímetro. Isso é uma pergunta que sempre aparece. A transferência do direito de construir pode ir para fora do perímetro. Os bônus permanecem no perímetro do PIO Setor Central. Isso só para HIS ou esses bônus aí é só para HIS? Não, do retrofit é só para HIS. Não, nós mudamos isso no meio do caminho, desculpa. São 3 tipos de bônus, tá?
um bônus é só para HS1. Para cada metro quadrado, 2 metros quadrados de bônus. Para cada metro quadrado de HS1, 2 metros quadrados de bônus. O bônus de preservação, ele é para o patrimônio histórico. Não precisa ser HS. E o bônus de retrofit, ele é para retrofit, não precisa ser HS. Na versão inicial, ele era só para HS. Depois nós ampliamos, mediante muitas demandas e requisições e estudos, a possibilidade de se fazer todo tipo de empreendimento, inclusive de mercado. Um instrumento que está sendo trazido são as áreas de interesse de preservação e valorização do patrimônio cultural. Então, tem um instrumento que vai ser outorgado e atribuído aos órgãos de preservação para reconhecer perímetros de interesse cultural. O projeto não faz nada imediatamente, ele traz uma figura jurídica que vai ser apropriada pelos órgãos de preservação, porque eles que têm a competência de estabelecer a preservação do patrimônio cultural. Mas ele instrumentaliza instrumentaliza esses órgãos para a preservação e já assinando, olha, o PIO Setor Central, ele contém 60%, Rita? 56%? Quase 60% dos imóveis tombados da cidade de São Paulo estão no perímetro do PIO Setor Central. Então, esses recortes territoriais que concentram um número muito grande de imóveis tombados, eles estão sendo tratados como áreas de interesse de preservação e valorização do patrimônio cultural. E isso vai já informando e dirigindo a atuação dos órgãos de preservação no sentido de que isso seja objeto de estudo e de uma preservação específica, tá? De tombamento, definição de conjuntos urbanos, etc. A transferência de direito de construir eu já disse, e tem alguns fatores de incentivos específicos para imóveis classificados como ZPEC-B, ou seja, que já tenham sido reconhecidos pelo marco regulatório, e em perímetros específicos dos distritos da Bela Vista e da Liberdade, que é onde tem uma concentração de imóveis menores, cujos proprietários têm menos meios para acessar e operacionalizar esse instrumento. Então, se propõe um aumento da atratividade desse instrumento. O atendimento habitacional, vou passar aqui quais são, primeiro, as modalidades de atendimento. Então, a gente tem o mais tradicional, que é a provisão de moradia para aquisição, com a transferência de propriedade, intervenção integrada em assentamentos precários, isso envolve a requalificação de cortiços, a regularização urbanística e fundiária de assentamentos informais, corrigindo, esse primeiro está mais relacionado às favelas, aos núcleos que estão presentes no território. O terceiro, intervenção em cortiços. O quarto, locação social em parque público ou privado. Eu remeto aí, por exemplo, aos projetos estratégicos. Parte das contrapartidas dos projetos estratégicos pode ser a oferta de locação social, de unidades públicas para locação social, ou mesmo a configuração de unidades de propriedade privada, mas que tenham um aluguel controlado, que é uma modalidade que nós precisamos avançar em termos de política urbana, que ela se mostra bastante efetiva em outras experiências para fixar a população. É um dos grandes desafios do centro da cidade para trazer pessoas que têm renda mais baixa, é justamente ofertar uma habitação de valor mais alto, porque isso gera um desequilíbrio na cesta de consumo. Então, a pessoa pode ter uma habitação com valor muito alto em proporção ao restante dos bens que ela tem em casa, televisão, das coisas que ela consegue de fato adquirir, e isso pode gerar uma pressão para que o beneficiário dessa unidade ele possa querer vendê-la e retornar para a periferia, e aí perdemos, portanto, a equidade de acesso à cidade que é gerada com a medida. A locação social ela permite que a população se fixe, porque a propriedade ela deixa de ser objeto de transação com esses efeitos que eu mencionei. E também os recursos eles vão estar a serviço de auxílio aluguel, que é uma hipótese de quando há algum tipo de intervenção e que há eventual deslocamento involuntário, ele possa ser temporariamente acudido enquanto não se faz definitivamente o atendimento daquela família ou daqueles beneficiários.
Os critérios de atendimento habitacional no centro da cidade, do setor central. Primeiro, quem estiver sofrendo algum tipo de deslocamento voluntário, em primeiro lugar. Segundo, os titulares de compromisso de atendimento definitivo pelo município, que é um documento que a pessoa vai ter junto da prefeitura, da SEAB. Os moradores de cortiços e ocupações localizados dentro do Pio Setor Central, e aí inclusive no perímetro expandido. Aqueles elegíveis aos critérios de HIS1, então o critério basicamente de renda, e também os que tenham condição de vulnerabilidade específica. Será elaborado uma espécie de política local de habitação de interesse social que prevê uma abordagem integrada de todas as zonas especiais de interesse social do perímetro. Esse instrumento foi previsto e solicitado, desenvolvido pela SEAB, o Plano de Ação para as EIs. E, além disso, todo o conteúdo em relação aos deslocamentos involuntários que garantam às famílias que, porventura, tenham que sair das suas moradias atuais para serem reassentadas, tudo isso aparece no PIO, que as pessoas têm que ficar dentro do perímetro, elas não podem ser deslocadas involuntariamente para longe de onde elas estão, e extensivo às atividades econômicas que porventura venham a ser desenvolvidas, não está somente restrita à moradia. Então, se a pessoa tem um bar, se tem uma loja, o reassentamento ele também envolve a atividade econômica. Chegamos mais ao fim da apresentação de todo o processo de gestão participativa. Então, nós estamos agora no momento de gestão participativa para elaboração. Com a lei aprovada, nós vamos passar à implantação do projeto. E a implantação também é acompanhada pela sociedade civil. Então, a forma de gestão se dá da seguinte maneira. A coordenação das intervenções ela é feita pela São Paulo Urbanismo, que vai acessar os recursos arrecadados a partir da outorga onerosa do direito de construir, vai fazer um levantamento das demandas sociais do território, vai priorizar a implantação dos projetos estratégicos e vai fazer uma harmonização dessas ações com as políticas públicas da prefeitura. Isso vai dar origem ao que se chama aqui de PDI, Proposta de Diretriz de Investimento. E isso vai ser feito a partir de todos esses elementos. A SP Urbanismo, coordenando o trabalho das outras secretarias, apresenta um PDI, que é um conjunto de intervenções que vão se reforçar mutuamente. Em vez de pegar cada hora um pouco de dinheiro, vamos fazer uma calçada ali, vamos fazer uma habitação aqui, o PDI ele vai trazer para o mesmo recorte territorial um conjunto de intervenções que se reforcem mutuamente, para que isso traga mais impacto, para que traga transformação de verdade para o território. Esse PDI é submetido ao Conselho Gestor da área de intervenção urbana, que é paritário, metade sociedade civil, metade prefeitura, sendo que a sociedade civil está representada pelo setor empresarial, pelo Conselho de Patrimônio, pelo Conselho Municipal de Trânsito e Transporte. Então, a gente vai se referindo à representação a órgãos que já militam na participação social da Prefeitura, né? O Conselho Municipal de Habitação, o Conselho Municipal de Assistência Social, o Conselho Participativo da SEI da Moca, uma organização não governamental do setor cultural, entidades profissionais acadêmicas, e aí preservam-se critérios do plano diretor com composição paritária e diversidade identitária garantida, monitoramento do avanço dos investimentos. Então, o Conselho ele vai acompanhando, para e passo, a execução de tudo que vai sendo feito, funciona como um mecanismo de controle social e também de cobrança e de transparência e certeza de que os investimentos eles vão corresponder de fato àquilo que foi pactuado nessa etapa em que estamos, né? E depois aos novos ajustes que vão sendo feitos. Então, a gente está fazendo um plano de 20 anos aqui, né? Então, primeiro, você já não sai falando exatamente o que você vai fazer em 20 anos, mas o Conselho ele vai aterrissando um pouco esse programa de intervenções e priorizando cada uma delas. A outorga onerosa é o que se paga pelo potencial construtivo adicional, né? Não sei se é um instrumento familiar para todo mundo,
Mas na cidade de São Paulo, você pode construir até uma vez a área do terreno. Tá? Para além disso, para você superar uma vez a área do terreno, se o terreno tem 1.000 metros, você pode construir 1.000 metros. Para superar isso, é necessário uma contrapartida financeira. Essa contrapartida, ela é a outorga onerosa do direito de construir. Nós estamos falando aqui de 1.800.000 metros quadrados de concessão de potencial combustível adicional mediante alguma contrapartida, sendo que 270.000 é para fazer frente àqueles bônus que eu mencionei. Então, aqueles bônus não são infinitos, eles são pensados para, no momento inicial do projeto, eles gerarem uma adesão àquelas modalidades de concessão, retrofit, habitação de interesse social e patrimônio histórico e cultural. Por que isso tem que ser limitado? Porque se os bônus forem infinitos, não tem recurso para fazer o restante das intervenções. Então, uma parte dessas contrapartidas serão obtidas mediante bônus, 270.000 metros quadrados. O restante vai gerar o caixa da operação urbana. São os empreendimentos. Olha, empreendimentos HIS não pagam outorga onerosa do direito de construir. Né? Quem paga outorga onerosa do direito de construir são empreendimentos de mercado. Esses empreendimentos de mercado eles vão gerar recursos para fazer o programa de intervenções. 30% vai para atendimento habitacional, 30% para os equipamentos públicos e sociais, diversos equipamentos públicos e sociais, 5% para patrimônio histórico, qualificação ambiental, infraestrutura de mobilidade. Então tem toda uma lógica, que é uma lógica de gestão e uma lógica de financiamento. Como na Operação Urbana Centro, hoje não há contrapartida de outorga onerosa para empreendimentos residenciais até 6 vezes, acho que os mistos também não, né, Rita? Tem, né? Mas alguns usos não estão sujeitos à cobrança de outorga onerosa de direito de construir no perímetro do PIO setor central. E há a possibilidade, e aí o que se propõe aqui, como vai se implementar a cobrança da outorga onerosa nos primeiros anos do projeto, o que se propõe é uma transição. Então, no primeiro ano, ele só vai pagar 25% do valor do outorga. No segundo, ele paga 50%, no terceiro, ele paga 75%, e a partir do quarto, ele vai pagar a totalidade do valor. Isso é importante, primeiro, porque acomoda eventuais pessoas que já estejam posicionadas nos seus investimentos imobiliários, que isso não gere nenhuma fratura nesse processo de viabilidade econômica, e, por outro lado, também garante uma adesão antecipada, porque ele tem esse efeito do que o gelo está derretendo, né? Que vai se perder a possibilidade de investir em algum tempo e vai ficando mais caro. Então, isso acaba fomentando a adesão ao projeto de intervenção urbana do PIO setor central. Então, a gente tem principais 3 eixos de investimento: eixo de mobilidade, eixo ambiental, eixo de qualificação do habitat, que ele compreende 65% dos recursos para atendimento habitacional, bens tombados e provisão de equipamentos públicos e sociais. O programa de intervenção, então, ele vai sendo consolidado, né? Nós temos aqui todos os melhoramentos públicos e qualificação do sistema viário que está sendo proposta, principalmente com foco no ciclista, no pedestre e na mobilidade não motorizada. E, como eu mencionei, há uma série de transposições que vão aqui desde o Rio Tietê, estão sendo propostas no projeto, o Rio Tamanduateí, e também na linha férrea. Esse mapa ele apresenta aí 13 novas transposições propostas pelo projeto. A requalificação dos logadores, nos moldes que eu apresentei dos eixos estratégicos, uma qualificação de percurso, e principalmente nas áreas comerciais, promovendo essa integração com as unidades de vizinhança. Nós temos aqui também o fortalecimento da mobilidade ativa, os projetos estratégicos e, por fim, a consolidação desse mapa junto com os caminhos verdes e toda a qualificação de caráter ambiental que se propõe no projeto,
fechando aí o mapa de intervenções. E chegamos ao fim. Obrigado pela paciência, gente. Obrigada, Leonardo. Agradeço a apresentação. Agora a gente vai pegar a lista dos inscritos. Eu quero reforçar que a gente vai deixar ainda 5 minutos aberto o tempo para quem quiser se inscrever para falar. Só procurar a Luciana. Eu gostaria, tendo em vista a necessidade de se ausentar do nosso presidente, eu gostaria de convidar a coordenadora do projeto de intervenção urbana do setor central, Rita Gonçalves, arquiteta urbanista, para compor a mesa juntamente com o Leonardo. Muito obrigada, Rita. Bom, até o momento temos 3 inscritos. Vou chamando, cada um 3 minutos para fala e a gente vai controlando aqui. Primeiro delas, Melina Stenberg, pesquisadora da PUC. Assim? Boa noite a todos, a todas. Meu nome é Melina, eu sou pesquisadora da área da comunicação. Eu estou aqui representando o arquiteto urbanista Alex Sartori, que passou por uma cirurgia recentemente, por ordens médicas não pôde comparecer, mas eu vou ler agora o pronunciamento dele e qualquer comentário ou dúvida pode ser encaminhado para ele depois. Abre aspas. Boa noite a todas e todos. Eu esperei com muita ansiedade por esta audiência pública, mas infelizmente não pude estar presente. Em uma audiência passada, realizada no dia 18 de junho, eu afirmei que alguns dados me soavam distorcidos, e então levei uma grande bronca da mesa. Na audiência do dia 6 de agosto, eu entreguei um documento em que apresentei uma análise do diagnóstico do projeto e do projeto em si, assim como a verificação de dados e cálculos apresentados anteriormente pela Prefeitura. Já ao final da audiência, o renomado jornalista Sérgio Gomes dirigiu-se à mesa questionando se eu, Alex, tinha razão e afirmou que, se estivesse certo, haveria um grande problema para o projeto. A mesa respondeu a ele que eu estava equivocado. Em outubro, a Prefeitura fez as devolutivas das contribuições recebidas na segunda etapa. Entre elas, estava a resposta para o documento que eu havia entregado. Para minha surpresa, a devolutiva diz que eu tenho razão, vejam só, mas apenas sobre o perímetro, os dados e os cálculos. O resultado, segundo o documento, permanece intacto. Nas palavras da devolutiva, abre aspas, a maior parte das incorreções nos dados apresentados decorreu da utilização de dados demográficos levantados no diagnóstico socioterritorial nas etapas subsequentes do projeto, sem que fossem recalculados em função das alterações do perímetro, além da falta de clareza quanto aos conceitos adotados. Em outras palavras, o que está escrito é, o Alex tinha razão, porém, o documento encerra com a seguinte frase, procurou-se demonstrar assim que as imprecisões nos dados apresentados em fases diversas do projeto não têm impacto na viabilidade da proposta. Ora, como é possível, então, alterar o perímetro, os dados e corrigir os cálculos, mas o resultado final se manter inalterado? Simples. Com o recurso discursivo. Nos documentos do projeto da segunda etapa, a Prefeitura fez uma comparação entre o objetivo de novos moradores e a área calculada para estoque de potencial construtivo. Esses novos moradores ocupariam uma área pouco menor do que a área calculada. Logo, a Prefeitura concluía à época que o projeto era viável. Entretanto, na devolutiva, a Prefeitura reconheceu que, em vez de 115 a 220 mil novos moradores, são necessários entre 176 mil a 280 mil, mas a área de potencial construtivo não foi mantida. Temos um descompasso, então. Qual foi o recurso discursivo que permite construir que a alteração dos cálculos não afeta o resultado? Em vez de comparar a quantidade necessária de novos moradores com a área prevista para a construção de habitação pelos próximos anos, a Prefeitura apenas diz que a Lei de Uso, Parcelamento e Ocupação do Solo permite que se reserve muito mais do que a área que está disponível no projeto. De fato, a lei permite. Mas por que a Prefeitura não disponibilizou mais área de potencial construtivo para o PIO do setor central e resolveu a equação? Porque, para justificar a área de potencial construtivo que definiu para o projeto, a Prefeitura calculou a área possível de ser construída pelos próximos anos, baseada no que foi construído entre 2006 e 2018. A metodologia está muito bem explicada em uma nota técnica. Assim sendo, o que esse cálculo atesta é a capacidade calculada de construção para os próximos anos é menor do que a necessária para abrigar os até 280 mil novos moradores, como estipula o objetivo do projeto. Portanto,
tanto faz qual a área que esteja prevista na Lei de Uso, Parcelamento e Ocupação do Solo. O que a Prefeitura calculou é que não há previsão de construção suficiente para se abrigar a quantidade de novos moradores para atingir o objetivo do projeto. Eu vou deixar esse documento por meio da minha representante com essa análise mais completa no balcão para que conste oficialmente a entrega. Muito obrigado, boa noite a todas e todos. Fecha aspas. Obrigada, esse documento você vai... Pode deixar lá na mesa. Muito obrigada, Melina. Gostaria de chamar agora a Marilisa Bertolini, da APITO, Associação dos Proprietários dos Imóveis Tombados. Boa noite. A APITO, Associação dos Proprietários de Imóveis Tombados do Estado de São Paulo, cumprimenta a todos e segue com algumas reivindicações para proteger os direitos dos proprietários de imóveis tombados. Primeiro, isenção do IPTU para os imóveis tombados, classificados como ZPEC-BIR, contidos no perímetro do Centro Histórico da cidade de São Paulo. Eliminação de qualquer vinculação dos imóveis de interesse histórico, classificados como ZPEC-BIR, da arrecadação de outorga onerosa do Fundurb. Incentivo fiscal para terceiros que patrocinem obras de restauro para imóveis classificados como ZPEC-BIR. E a isenção de taxas e emolumentos para imóveis classificados como ZPEC-BIR. Sabemos da preocupação e do zelo por parte dos representantes do poder público em preservar a memória histórica da cidade de São Paulo. E com isso, se faz necessário que o governo assuma a responsabilidade pela manutenção após o tombamento do imóvel. Somente a transferência do direito não se repõe às perdas financeiras impostas pelo tombamento, principalmente após a vinculação das transferências à arrecadação da outorga onerosa. Acreditamos que esse tenha sido o maior prejuízo na única opção de receita dos proprietários dos imóveis tombados. Vamos tomar, por exemplo, o caso da Casa 1919 da Avenida Paulista, que após mais de 20 anos de luta judicial com o Supremo Tribunal Federal, condenou o governo do estado de São Paulo a indenizar o proprietário em quase 200 milhões de reais, pela desapropriação indireta do imóvel, por entender que o tombamento ocasionou o esvaziamento econômico do valor do imóvel. Entendemos que a municipalidade, ao tombar o imóvel, seja solidário com o proprietário pela sua preservação e conservação. Que o governo seja imprescindível a sua parcela de responsabilidade sobre o patrimônio histórico de São Paulo. E no quesito do tombamento, questionamos até quando a arrecadação vai ser mais importante que a preservação. O Tribunal de Alçada de São Paulo já proferiu sentença em segunda instância contra a obrigatoriedade do IPTU para imóveis tombados. Pleiteamos uma proação da Prefeitura de São Paulo para que, do contrário, não precisemos ter a jurisprudência federal para reconhecer esse direito. Será necessário que os proprietários ingressem judicialmente para fazer valer esses direitos? Se faz necessário, discutirmos esse assunto com seriedade e responsabilidade. As pessoas que mantêm o patrimônio histórico da cidade de São Paulo às próprias custas querem ser ouvidas e discutir esse assunto em uma audiência própria dentro da revisão da Lei da Operação Urbana Centro. Pelo exposto, solicitamos o atendimento às reivindicações e sua inserção no texto da lei. Agradecemos a palavra. Boa noite. Chamamos agora Arlindo Amaro, que é arquiteto. Boa noite a todos. Meu nome é Arlindo Amaro, sou morador da região do Ipiranga. Às vezes eu fico preocupado com essa questão de
revitalização do centro de São Paulo. Já diversos projetos que passaram por aqui, né, que foi discutido na prefeitura. Tem uma revitalização do centro de São Paulo 2001, que também se falava num prazo de 20 anos. Já estamos estourando 20 anos, agora vem com outro projeto de revitalização do centro para mais 20 anos. Naquela época, o centro de São Paulo era bem mais habitado, era mais confortável ainda em 2001, e hoje nós vemos o centro de São Paulo com esse projeto de 2001, que fez o estrago na cidade de São Paulo, no centro da São Paulo. Nós temos aqui toda a orla ferroviária até em São Caetano, totalmente estragada, os terrenos abandonados. No centro da cidade tem mais de 800 unidades, prédios abandonados, né? E além dos moradores de rua, nós temos um problema gravíssimo no centro de São Paulo, e a gente está vendo uma proposta aí para mais 20 anos. A gente pergunta, esses 20 anos vai começar a contar a partir de quando, hein? A partir de janeiro, a partir de 2022, a gente não sabe. Aí vem com um novo projeto. Esse projeto aqui de 2001 foi feito até sair uma lei na época, o decreto 40.753, que era criando uma coordenadoria de reabilitação do centro. Nossa, foi uma explosão, né? Revitalização do centro, Praça da Sé, Praça da República, Glicério. E hoje se fala na retirada do Minhocão. Espero, se Deus quiser, tirar esse Minhocão. Essa estrutura incomoda, perde a paisagem da cidade. Eu acho um absurdo a gente teve que engolir isso na época. Eu espero que a sociedade brigue para tirar esse Minhocão, que não tem necessidade dessa estrutura toda de 2,5 km só na cidade. Então a gente fica perguntando, o que fazer com os moradores de rua no centro de São Paulo? O que fazer com essas habitações que são 800 prédios, não é 800 unidades, mais de 800 prédios abandonados aqui só na área central. E cadê os planos de bairro, que se foi colocado no plano diretor também? Nenhuma subprefeitura se faz os planos de bairro. Você coloca um projeto desse, mas não se tem um projeto de se fazer os planos de bairro. Cadê os subprefeitos, né, para se fazer os planos de bairro, que é o complemento disso? A lei 300, o artigo 345 do plano diretor fala dos planos de bairro. O orçamento está aí, o dinheiro chega na subprefeitura, mas não tem projeto, devolve o dinheiro. Então, a gente vai perdendo receita porque o subprefeito não tem a capacitação de apresentar projeto. Hoje choveu um pouquinho, né? A cidade parou, alagou de cabo a rabo, como diz o ditado. E ninguém faz absolutamente nada. A cidade está cada vez pior numa administração que diz que está zelando pela cidade. Eu falei, eu não sei aonde. Né? Aonde que está zelando a cidade de São Paulo? A cidade de São Paulo é lixo, é pessoas na rua, é buraco, a ciclovia não funciona. Eu ando de bicicleta. A gente vai na fila, vai assim, ó o buraco, ó o buraco, ó o buraco. A gente anda 30 km na cidade de São Paulo de bicicleta, vai cantando, ó o buraco, ó o buraco. Além da iluminação pública, é um descaso total com a sociedade que mora aqui em São Paulo. E a gente pede aí para que se faça acontecer alguma coisa de bom para a cidade de São Paulo. 4 anos, ou 1.460 dias que já está finalizando e nada se acontece na cidade. Os planos de bairro é fundamental para que esse projeto ele siga, senão não vai acontecer nada. Muito obrigado. Temos mais 3 inscritos, ainda no tempo regular. Eu chamo agora Mauro Cagliari, ele é representante do Cidade a Pé. Boa noite. Obrigado pela apresentação. Eu queria saber um pouco sobre as razões que fizeram vocês expandirem tanto o perímetro em relação ao que era a Operação Centro. O fato da operação ter sido a primeira, acho que era a primeira operação urbana de São Paulo, e não ter dado certo, acho que teria sido
interessante ouvir de vocês, assim, o que fez esse, eu sei que não era exatamente o foco de hoje, mas assim, o que fez expandir tanto, né, na esperança de que agora a gente consiga os recursos e os projetos, né? E nessa linha eu queria lembrar a Operação Urbana Faria Lima, que talvez tenha sido a que mais gerou dinheiro, 2,2 bilhões de reais, e gerou muito pouco benefício para as áreas públicas. Você coloca aqui na apresentação, entendi que vocês estão querendo fixar, né, os 30% vai para habilitação, 30% para equipamentos públicos, e achei interessante aquele modelo que você falou dos grandes parques em áreas que atualmente são públicas. Queria que você discorresse um pouco sobre isso, para saber como é que a gente faz, de fato, né, para essas áreas, quais são, de que proporção do território nós estamos falando. Agora, acho que a parte que mais eu senti falta, e eu tenho a impressão de que ela tem a ver com a dificuldade desse tipo de projeto, é a falta de desenho. Eu entendi que nós estamos falando de lei, mas faz muita falta a gente entender o que está se visualizando. Eu acho que deixar isso na mão de um conselho gestor para ir se fazendo à medida que o dinheiro vai entrando não faz sentido. Eu acho que, assim, gostaria de ver um projeto urbano. Quando você mostrou ali, legal, são 13 novas conexões. Como é que são essas conexões? Estão falando de passarela por cima da ferrovia? A ferrovia vai afundar? Como é que é? E aí nisso entra coisas tão concretas como o Milcão, e me chama muito a atenção que a prefeitura, tendo feito um anúncio, está na prerrogativa dela, tendo feito um anúncio de que vai ter um parque, que vai usar o primeiro quilômetro, e a gente comprou, falou, bom, muita gente que é contra, eu inclusive, o parque, em algum momento se conformou com isso e falou, beleza, vamos fazer o parque, porque o importante é a gente sair e ter o projeto que funcione. E de repente, no meio dessa confusão, nós estamos falando de um negócio super importante para a área, e a prefeitura volta atrás, fala, não, agora não vai mais ser esse parque esse ano. Me chama a atenção, porque isso mostra quão frágeis são esses projetos. E eu acho que o fato da gente ver muito pouco desenho aqui, eles são muitos os croquis, assim, eu não sou arquiteto, então eu posso falar porque eu não entendo nada disso, mas o que eu vi ali são desenhos genéricos. Tem uma avenida que nunca é a avenida de verdade, aquela lá que tem um ponto de ônibus que nunca é o de verdade. Será que não é possível que a gente deveria avançar mais antes de bater o martelo numa operação que pode gerar, talvez o quê? Eu não sei qual é a simulação, 1 bilhão de reais. Não é possível que a gente não tenha mais desenhos, mais concretude, para a gente poder olhar e falar assim, sim, é assim que eu quero ver o centro. E na área de mobilidade acho que faltou também essa concretude, principalmente num traçado, né, do que era antigamente o ônibus, os circulares. A gente até chegou a falar aqui, o Zé Armênio, do VLT, né, e eu sugiro realmente que esse assunto não fique para depois, que ele faça parte do projeto urbano já de cara. Obrigado. Muito obrigada pela explanação. Vou chamar agora... Eu vou ter que sair agora, só falar com o Leonardo e com a Rita, porque apareceu no slide uma questão que nós levantamos na discussão, que é a questão da escala dos imóveis que podem fazer o TDC, e aquela preocupação nossa de direcionar para imóveis pequenos também, até, né, que na hora que você falou no slide, você passou rápido e não explicou direito esse instrumento, que eu acho que é uma abertura interessante para os proprietários de imóveis menores, tombados também. Só lembrar vocês para chamar a atenção, peço licença que eu estou 20 minutos atrasado. Muito obrigada, Zé. Boa noite. Seguindo com os inscritos, temos mais 2. Chama a Luciana Bedeschi, ela é moradora, advogada, e ela é representante do Centro Gaspar Garcia de Direitos Humanos, junto à Comissão Executiva da Operação Urbana Centro. Boa noite. Quero agradecer mais uma vez a exposição e dizer que aos poucos a gente vai entendendo o que está sendo proposto, né? E construindo também, né? Porque, como falou a última fala, a história do desenho, né? E mesmo algumas ilustrações que eu ainda não consigo me identificar, eu como moradora do centro, nas ilustrações de que avenida é essa, arborizada e com pista, e que prédio é esse? Então, acho que alguns desenhos podem estar mais casados à proposta. Então, eu queria dividir a minha fala, primeiro, enquanto representante do Centro Gaspar Garcia de Direitos Humanos,
eu senti que nessa audiência em especial e com a pauta proposta, tem pouca informação sobre o diagnóstico das vulnerabilidades e as propostas também de enfrentamento. Acho que poderia ter uma apresentação um pouco mais abrangente sobre as vulnerabilidades encontradas e também as propostas correspondentes, né? O mesmo vale para a gestão participativa. E, em segundo lugar, falar como moradora, né, me aquece o coração a proposta de melhorar a drenagem. Eu sou moradora do centro, moro próximo à Praça do Correio, e hoje, com a chuva que caiu, a Praça do Correio vira uma verdadeira piscina, porque aconteceu uma reforma há pelo menos 2 anos atrás, se eu não me engano, e não existe um ponto de drenagem. A água vem na maior velocidade ali da Avenida Ipiranga, Largo do Paissandu, não tem um ponto de drenagem, e isso faz inclusive com que a própria Avenida Prestes Maia tenha que interromper o fluxo de automóveis. Então, chamar atenção para esse ponto da cidade e do centro, que realmente precisa de uma melhoria de drenagem urgente, e aí eu estou falando como morador e daquilo que me afeta, né? No dia a dia está chegando o verão e a gente sabe que se chover forte e a gente estiver em casa, a gente não consegue sair por conta do problema de drenagem. Então, eu queria encerrar aqui a minha fala e dizer que a gente, pela entidade Centro Gaspar Garcia, a gente está se apropriando das informações contidas no PL e que a gente vai continuar trabalhando para trazer propostas e também questionamentos para essa proposta para o centro da cidade realmente alcançar objetivos, né? Obrigada. Houve uma falha, a gente acabou pulando um inscrito, tem mais um. Vou retomar aqui, Fábio Redondo, Buenas Hotéis. Vocês tinham me cortado. É que ela passou limpo e acabou faltando, desculpa. Obrigado. Queria agradecer a Rita da outra vez que escutou sobre o retrofit. Acho que também sobre os bens tombados, de não ser exclusivamente os bônus para HIS, que senão dificulta muito, porque o que me preocupa um pouco é essa permissão de poder derrubar caso esteja numa situação muito complicada. E o que eu queria entender é o seguinte, lá mostra 5% só da permissão para patrimônio histórico dentro da outorga. Isso vai funcionar conforme entram as outorgas, o cálculo do potencial construtivo e do retrofit vai poder ser usado, ou como é que vai funcionar esse cálculo para saber quais TDCs podem ser vendidas, quando vai, porque senão vai ter que ser jogando para o ano seguinte, para o ano seguinte, para o ano seguinte, e nisso o bem está se deteriorando, e aí depois de 10 anos que a pessoa tentou vender a TDC, o bem já caiu e alguém vai lá, derruba e bota um prédio novo. E, sinceramente, eu acho que a característica do centro, pelo menos aqui da República, Centro Novo e Centro Velho, é prédios de 1920 a 1980. Se for para transformar numa Faria Lima, que é tudo prédio novo espelhado, acabou o centro, vira uma coisa. Então, assim, a minha preocupação é só se essa limitação não vai tornar inviável a reforma, o restauro e a preservação do bem tombado, porque vai demorar muito tempo para isso poder acontecer. Obrigada, Fábio. Então, vou chamar agora a última inscrita, Generosa Lima, ela é do Movimento de Luta por Moradia. Muito obrigada. Bom, parte da minha pergunta, aliás, parte não, a minha pergunta, na verdade, já foi feita aqui, né?
Fiquei um tanto contemplada com a pergunta do Arlindo Amaro, e eu acho que eu vi dentro de uma inocência, tinha visto já essa apresentação na Mackenzie a primeira vez, tenho, né, de alguma forma, enquanto moradora de ocupação, compreender melhor como tudo é planejado, e é uma apresentação que, né, visualmente realmente é maravilhoso, mas aí vem a pergunta que ele já fez anteriormente, né? Sem data para início dessas obras, isso acaba que não nos serve, né? Temos uma vulnerabilidade ainda com as ocupações, e eu fico entendendo que se de repente isso logo se iniciasse, a gente também ficaria um tanto mais tranquilo, porque felizmente no presente momento não temos nenhuma reintegração de posse, mas a gente sabe que isso nunca é uma, né, não é uma coisa que nos deixa tranquilo, porque amanhã pode alguém bater na nossa porta lá com, né, com essa reintegração, por exemplo, que não aconteça. E, bom, mas então é isso. A gente fica mesmo esperando que tenha, né, uma data, né, uma previsão, porque não tem muito sentido, eu acho, vir aqui, ver a apresentação e a gente não ter um retorno, né, de... Quando ele falou que tem década desde 2001, eu fiquei pensando, começou inocente. Muito obrigada. Bom, encerramos os inscritos. Eu vou devolver a palavra à mesa para os esclarecimentos. Obrigada. Eu vou, antes de passar para a Rita, para falar mais dos detalhes, eu vou fazer uns comentários que eu acho que são importantes aqui. Em primeiro lugar, a Operação Urbana Centro, ela é de 1997, né? Então já tem 22 anos. Não é que a Operação Urbana Centro deu errado, ela cumpriu algumas finalidades importantes, né? A gente tem, graças à Operação Urbana Centro, boa parte do patrimônio histórico que foi preservada a partir do instrumento da transferência de potencial construtivo. Então, vale um destaque em relação a esse tema, ela foi bem sucedida. É uma diretriz da Operação Urbana Centro, que também foi muito bem cumprida, que foi a vinda dos prédios da administração, dos órgãos da administração pública para o centro da cidade. Está escrito lá na lei. Quer dizer que foi a lei que fez com que isso acontecesse, mas ela revelou uma intenção, e trouxe uma regra que era importante, um princípio que era importante. E a vinda dos prédios da administração pública para o centro também representou uma qualificação do ambiente urbano, tem também essa função muito importante, né? Então houve uma transformação resultante disso. E junto disso, uma série de outras intervenções que vem ao longo do tempo acontecendo. Nós temos aí a Praça das Artes, está acontecendo agora a reforma do Anhangabaú. Então existem coisas que foram mobilizadas por um conjunto de instrumentos que se dedicaram a pensar e a planejar o futuro do centro da cidade. Então eu acho que não é correto dizer que tudo que se fez para trás foi desperdiçado. Pelo contrário, as coisas vão acontecendo. As dificuldades que foram geradas no centro, elas não aconteceram em 2, 3 anos. Então, de fato, não serão corrigidas em 2, 3 anos, né? E, normalmente é mais fácil atrapalhar do que consertar. Então, os problemas que acontecem, eles têm um potencial de geração de dano muito maior do que nós temos de corrigir. Mas temos um caminho, né? O caminho ele aponta para o que tem de mais moderno, o que tem de vanguarda, o que se enxerga enquanto resultado para essa cidade, para o centro que nós vamos querer
para daqui aos próximos 20 anos. Certamente, Arlindo, nós não vamos daqui a 20 anos dizer que está tudo maravilhoso e que está todo mundo andando de bicicleta, vai ter, talvez não tenha, mas quiçá, oxalá, um VLT fazendo a integração dos territórios do setor central, passando pelos distritos. Seria formidável que isso acontecesse. Mas o importante é que a gente se municie com o que tem de melhor em termos de técnica e de recurso para fazer com que isso aconteça. Eu acho que nós estamos diante desse cenário. Nós entendemos o problema do centro, compreendemos as dificuldades que ele tem e apontamos um instrumento auxiliar da solução desses problemas, que vai ter que se compor com outros. Por exemplo, você trouxe a questão da população em situação de rua, que é um drama social que não acomete somente a cidade de São Paulo, acomete todas as grandes cidades do mundo. E que é uma questão que revela até a dificuldade, essa distorção que é o modelo de vida que nós trouxemos e impusemos a toda a sociedade. Tem gente que não consegue viver dessa mesma cartilha. E essas pessoas, eventualmente, acabam numa situação como essa, rompem os vínculos familiares, e cada um tem o seu drama, cada um tem a sua dificuldade, e para isso existe literatura, existe ciência social e política pública capaz de encarar esse problema. A gente precisa fortalecer, e aí o PIO ele responde com recursos para a implantação de equipamentos socioassistenciais voltados à prestação de serviço para esse amplo contingente populacional, como a Rita gosta de dizer, esse contingente populacional desvalido, né, Rita, que existe no centro da cidade, que é composto não só da população em situação de rua, mas os diversos imigrantes, pessoas que vêm trabalhar e eventualmente não conseguem voltar para casa no mesmo dia, tem que se fixar por aqui de uma maneira muito precária. Então essa precariedade ela tem que ser enfrentada em várias frentes, né? A que nós estamos trazendo aqui é a frente de um plano de intervenção. E eu concordo com o Mauro. O Mauro traz uma angústia, que é a angústia da ausência de projeto nesse momento, né? Nós temos uma peculiaridade na nossa forma que nós nos organizamos institucionalmente, que o Brasil é o único país de organização federativa onde os municípios têm poder legislativo. Então eles legislam política urbana, legislam administração pública, legislam uma série de assuntos. O tema mais importante da legislação municipal é a política urbana. E eu acho que a gente precisa inverter um pouco essa cultura. E parece o seguinte, que tudo tem que ir para a lei. Então a lei é o instrumento mais importante desses processos de revisão da intervenção no território. E eu já discordo. Como se faz nos países do mundo inteiro, você vai fazer um projeto urbanístico, vai lá, vai ter uma salinha na prefeitura, tem uma maquete, o projeto urbanístico está lá, a rua vai passar aqui, vai ter uma edificação ali, vai ter uma praça aqui, as pessoas vão, participam, estão discutindo o projeto. A gente investe muito tempo discutindo a lei e pouco tempo discutindo o projeto. Mas a lei ela é importante, porque é a forma que nós estamos institucionalmente organizados. Esse é o primeiro passo, é o passo que vai institucionalizar um plano de intervenção com horizonte de 20 anos, com conceitos importantíssimos que vão ter que ser detalhados no projeto. E não é a lei que vai garantir a qualidade do projeto. A lei ela vai garantir um conjunto de objetivos, de diretrizes, de princípios e de lógica de desenvolvimento, balizada na habitação de interesse social, que assegure a fixação da população vulnerável, do atendimento às populações que enfrentam toda a precariedade que é viver no centro da cidade, em muitos aspectos, né? Que priorize o transporte coletivo, que oriente o desenvolvimento para a mobilidade ativa. Então, tudo isso vai nesse primeiro momento. E eu considero que muitas vezes você detalhar demais nessa fase é uma perda de eficiência. Eu acho que a gente tem que ver, primeiro, o fim do começo é a aprovação
da lei. Não é o fim, não é nem o começo do fim, é o fim do começo, como o Churchill disse uma vez. Ele é o fim do começo. E depois há uma continuação, uma continuidade desse processo que vai se desdobrando em projeto. Eu sei que a gestão ainda é um tema complexo, mas é a partir dela que nós vamos conseguir. Então precisa ter um deslocamento do eixo de gravidade dos projetos da parte legislativa para a parte já de implementação. Isso é fundamental, senão a gente não vai conseguir fazer os projetos saírem. E isso é boa parte do nosso drama. A lei tem que dizer tudo. Será a passarela terá 18 metros e terá permeabilidade. Dá para o advogado, ele atrapalha tudo. Né? Deixa que os arquitetos vão fazer o trabalho que tem que ser feito desenhando, que é o que eles fazem bem. Mas esse primeiro marco institucional ele é fundamental. Assim, feita essa exposição, eu acho que eu peço a Rita aqui para complementar em relação aos itens de caráter mais técnico, por gentileza. Boa noite a todos. Então, eu vou começar a manifestação da Apito, e eu posso dizer que esse tema da preservação dos imóveis históricos é um tema que nos ocupa bastante, ocupa carinhosamente, e nós estamos nos debruçando sobre todas essas ponderações que você colocou, que também outros representantes de proprietários de imóveis históricos colocaram. Você falou uma novidade, a primeira vez que há uma demanda de isenção de outorga, de potencial construtivo desses imóveis. Isso é uma coisa interessante, porque isso pode ajudar a viabilizar aqueles casos onde você tem um imóvel tombado, talvez, que não ocupe a totalidade do terreno e possa receber anexos e acréscimos que, de alguma forma, potencialize a ocupação desse imóvel. Isso é uma coisa interessante de ser apreciada. Aproveitando o gancho do imóvel histórico, vou responder ao Fábio. Você está pensando naqueles 5%? Os 5%, eles são assim como todos esses recursos que têm destinação assinalada na lei, a cada ingresso de recursos por conta da outorga, esses percentuais são reservados para essas finalidades. Mas esses 5% não tem nada a ver com o bônus é uma outra coisa. Esses 5% são para ações do poder público relacionadas à preservação de imóveis históricos. Por exemplo, há no projeto o plano de aquisição de uma antiga fábrica no Belém, a fábrica Orion, que fica no coração de uma zona especial de interesse social. Então a ideia é que aquilo que é um patrimônio, um edifício muito significativo para aquela região, ele possa ser convertido em um equipamento de uso público que de alguma forma estruture essa região. Então esses 5% eles não estão comprometidos com o bônus. O bônus a gente voltou assim, aos cálculos econômicos para verificar aqui o caso do retrofit. Talvez não fosse possível associar estritamente ao atendimento de HRS1, por conta da viabilidade econômica do negócio. Em relação à demolição, eu quero esclarecer o seguinte: esse incentivo de demolição, na verdade, ele está pensado mais para o caso de retrofit e demolição parcial de edificações. Talvez a gente deva reforçar esse ponto no texto da lei, porque o que chegou até nós é o seguinte: você tem um edifício antigo e às vezes ele precisa ser parcialmente demolido para que sejam incluídas estruturas de segurança, escada, e nessa demolição o proprietário perde o direito àquele potencial edificado. Então ele teria que se utilizar de outorga para poder recompor um edifício com os índices que ele tinha originalmente. Então talvez valha a pena, vamos dizer, ponderar esse caso da demolição, que está associado a ações de retrofit, está associado principalmente a situações onde apenas em caso extremo a demolição é beneficiada por esse dispositivo, mas ele está voltado principalmente a essas demolições parciais, que é a reconversão de edifícios. E nós estamos convencidos, sei lá, a gente fez um levantamento total de imóveis construídos antes de 1980, é a maior parte do centro, né? E considerando ainda que a maior parte é anterior aos anos 60.
Então, é esse estoque que dá cara ao centro onde a gente mora. Eu falo a gente porque eu também moro na área central. E, enfim, que produziu um conjunto edificado muito interessante que merece ser melhor apropriado. Em relação às questões que a Luciana colocou, e a Generosa, e também, desculpe, eu fui anotar o seu nome, eu perdi. Em relação à questão do desenho, como disse o Leonardo, infelizmente, ou felizmente, a gente trabalha numa esfera de planejamento, né? Quer dizer, toda vez que a gente vem discutir aqui com vocês, nós estamos falando do começo do começo. Quer dizer, o que é preciso que venha a ser acrescentado no conjunto de leis que organizam a nossa vida nessa cidade, né? Para que a gente possa conseguir umas tantas coisas. E é isso que a gente faz aqui. Ultimamente, não só ultimamente, mas de um tempo para cá, a gente tem feito uma autocrítica desses processos, né? O nosso trabalho é sempre falar para vocês, olha, daqui a 20 anos esse lugar vai ficar uma maravilha. Quer dizer, isso não é bom nem para vocês, nem para a gente. O nosso índice de satisfação do trabalho é muito pequeno, porque a gente envelhece antes de ver os resultados do nosso trabalho. Posso falar que alguns de nós estão aqui nessa empresa há 30 anos já, e só muito recentemente que a gente vê o resultado desse trabalho. Talvez a gente comece a fazer umas inversões, quer dizer, comecemos a atuar em pequenos projetos, e esses projetos vão deflagrar um processo de transformação, mas que a gente recorra mais ao recurso do Fundurb para fazer esses pequenos projetos deflagradores e que eles sejam, vamos dizer, praticamente um compromisso da municipalidade com a população, que esse projeto é para valer, que ele é feito para mudar a vida das pessoas, melhorar a vida no centro. Eu acho que, em linhas gerais, é o que eu tinha a dizer. Eu convido a vocês, por mais difícil que possa parecer, mas talvez vocês possam entrar em contato com a Patrícia, a gente pode ter conversas em pequenas reuniões sobre temas que não tenham ficado claros, mas tem uma plataforma, o portal Gestão Urbana, onde vocês podem escrever aquilo que vocês quiserem, as perguntas que vocês quiserem fazer, os esclarecimentos, e a gente responde a todas essas perguntas. Inclusive, essas manifestações dos munícipes, mesmo a do Alex Sartori que fez aqui, elas nos ajudam a revisar os nossos projetos, a revisar os nossos textos. Por exemplo, nesse momento, o texto apresentado, principalmente em resposta à Luciana, ele parece muito longínquo daquele diagnóstico de vulnerabilidade que a gente fez nos passos iniciais do projeto. Quer dizer, é um vir a ser muito distante o atendimento da população que mora em assentamentos precários, da população moradora de rua, mas é algo que vai se construir a partir da aprovação dessa lei. E é importante que os que estão aqui presentes, ou as pessoas que vocês conheçam, participem desse grupo gestor, acompanhem os movimentos desse grupo gestor e permaneçam cobrando da municipalidade o avanço dessas ações. Né? Acho que é o que eu tinha a dizer. Tudo bem. Terminamos? Tá bom. Quando é a próxima audiência, Patrícia? Deixa eu entregar o microfone. A Marilena vai falar. Fale, Marilena. Olá, eu queria fazer... não, ele está aqui ainda, não vai embora. Se fala muito, talvez até um pouco para a Rita, né? A lei de operação urbana Faria Lima foi um pouco isso há 20 anos atrás, onde ela aprovou uma série de instrumentos urbanísticos para viabilizar melhoramentos que seriam feitos. E esse discurso que a Faria Lima não fez nada, eu fiquei escrevendo aqui o que a lei se propôs e ela executou. A lei, que é uma lei que é de 95, é fundamental a gente entender. Ela fez obras viárias, que foi o prolongamento da Avenida Hélio Pellegrino, a Pellegrino já existia, e aquela Avenida Funchal, que é o prolongamento da Haroldo Veloso, e 2 túneis, aquele túnel na Rebouças e o túnel na Cidade Jardim. Ela fez, com os recursos da Operação Urbana Faria Lima,
se fez a urbanização do Largo da Batata, todo aquele espaço que se abriu, e que hoje está tendo a urbanização também das ruas do entorno. Com recursos da Faria Lima, se fez obras de mobilidade. Aquela estação Faria Lima do metrô, as desapropriações foram pagas com recursos da Faria Lima, foi assim que abriu o Largo da Batata, toda aquela desapropriação. O terminal de ônibus Capri é com recursos da Faria Lima e a ciclovia, que vai do Parque Vila Lobos e agora já está até chegando na Berrini por conta da outra operação urbana. E o que a gente menos sabe, que me parece mais interessante, é que toda a favela do Rio Parque foi atendida com habitação. Eu não tenho um número, mas sei que são mais de 1000 unidades em edifícios muito, muito interessantes. E há recursos, eles estão fazendo atendimento da Panorama e da Coliseu. Então, dizer que não se fez nada, eu faço questão de corrigir, leva tempo, mas faz. Muito obrigada, Marilena. Marilena também é arquiteta, urbanista, compõe o núcleo, a equipe que desenvolve o projeto. Bom, estamos chegando ao final. Eu queria aproveitar e convidá-los para a próxima audiência pública, que vai ter como a temática o patrimônio cultural e a produção imobiliária, que vai acontecer no dia 12 de dezembro, na Secretaria Municipal de Saúde, na Rua General Jardim, número 36, na Vila Buarque, às 19 horas. Também ainda no mês de dezembro, teremos reunião da Câmara Técnica de Legislação Urbanística, no próximo dia 5 de dezembro, e reunião da Comissão Municipal de Política Urbana no dia 12/12 também. A gente ainda não tem o horário dessa agenda, mas vai ser durante o dia e a audiência pública no período da noite. Bom, é isso. Muito obrigada pela presença de todos, pela paciência. Agradeço a espera e desejo uma ótima noite a todos presentes. Obrigada.